Olá, gente. Estamos aqui hoje para o segundo dia de gravação do nosso podcast, o Quilombo Podcast. Hoje temos aqui como dupla de apresentadores eu, Valmérico Filho, Thiago Araújo ao meu lado e na minha frente, Karine Cerqueira. Nesse episódio, iremos destacar algumas das figuras femininas mais importantes que desempenharam papéis fundamentais durante esses eventos históricos de grande significativo pela luta da independência de um país. O 2 de julho. Karina, vamos iniciar aqui falando um pouco mais sobre sua carreira acadêmica inicial. Eu entrei na UNEB em 2017 via SISU. Eu me formei no terceiro ano em 2016, no interior, numa cidadezinha que tem... Hoje em dia deve ter uns 20 mil habitantes, mas na época tinha uns 15 por aí. Mucugê, Chapada Diamantina, vida toda em colégio público, todos os benefícios sociais que um governo pode oferecer. E eu sempre tive dentro dessa lógica de que se eu quisesse fazer universidade, eu teria que sair de Mucugê, porque a gente não tem uma faculdade lá e a universidade mais próxima é em Itaberaba ou Ceabra. São os dois campos da UNEB. Mas como eu sempre fui para o lado da educação, eu pensei em pedagogia, pensei em letras, pensei em relações internacionais, mas acabei caindo em história. Eu não queria... Em Itaberaba tinha história, mas era à noite. Em Ceabra não tinha história, até o momento. Então eu falei, ou eu vou para Salvador, fazer o NEB em Salvador, ou eu vou pra Conquista, fazer o ESB. De noite a pessoa sai de casa aqui umas 4 horas da tarde, aí vai pra lá, chega lá às 7 horas, depois volta meia-noite, não sei o quê. Eu teria ainda que, se eu escolhesse fazer Itaberaba, eu ia ter que ficar nesse bate-volta e eu me mudar pra Itaberaba. Então, pra mim, era mais viável vir pra Salvador. Aí eu fiz Enem, finalzinho do ano, de 2016. Passei e me mudei pra Salvador no ano seguinte. Entrei na UNEB 2017.1. E foi um processo traumático. Eu não conhecia Salvador, eu tinha vindo a Salvador, eu tinha 5 anos. Não sabia nem pegar ônibus, não sabia rolê de nada. Agora sim, quando você veio pra Salvador, você tinha 5 anos, né? Primeiro lugar que você conheceu aqui em Salvador? O Porto da Barra, obviamente. É normal, velho. É Barra, É o pra Salvador é passeio do Barra. interiorano em Salvador. Se vem o interiorano que vem em Salvador e não vai no Porto da Barra ou não vai no Pelourinho, ele não foi, ele não veio a Salvador. Agora, uma coisa, você falou que você veio de cidade pequena, né? Lá na cidade pequena, como você falou, se não me engano, só tinha um colégio, não sei o quê. Eu tenho um colégio Faltava estadual. muitos professores lá, velho? Não é que faltava, porque é um colégio que tinha poucas turmas. Por exemplo, no meu ensino médio quando eu estava no ensino médio, tinha minha turma, tinha 2 turmas de cada turno. 2 turmas do primeiro ano, 2 turmas do segundo e 2 turmas do terceiro. Então, eram professores da cidade, a maioria dos professores não fizeram especialização, eles são da época que fazia magistério e você já podia lecionar, você não precisava ser licenciado na disciplina que você dá aula. Então, eu tinha professor que dava aula de geografia e dava aula de história, tinha professor que dava aula de matemática e dava aula de física. Não tinha um déficit de professor porque não tinha demanda para ter muito professor, que nem a gente tem aqui em Salvador, que a gente tem muitos colégios estaduais, tem muitos alunos, colégios que tem 1.000 e tantos alunos e a gente não tem um efetivo muito grande de professor atuando. Então, não tinha muita essa dificuldade. Agora sim, você teve algum professor que te influenciou a seguir essa carreira de historiadora? No colégio, infelizmente, não, porque aqui eu não acho que não é muito assim, aqui na cidade grande, em Salvador, mas no interior a gente ainda tem muito aquela tríade das 3 profissões mais interessantes e que todo mundo deveria fazer, que é medicina, direito e engenharia. Mas eu sinto que... conta, você vai fazer engenharia. Se é bom... Se você gosta de ver sangue, você vai fazer saúde. Se você é briguento, você faz direito. Então, Verdade. Aí a gente, quem demandasse pro lado da educação, quem pensasse numa coisinha fora assim, já não era muito incentivado. Eu sempre fui de humanas, então meus professores do colégio sempre acharam que eu ia tender a direito. E aí, algum tempo, me colocaram ali nas relações internacionais na cabeça também. Mas eu sempre tive um pezinho na educação. Mas eu acho que eu nunca nem pensei, não tenho essa lembrança agora, mas acho que eu nunca nem pensei em fazer direito em momento nenhum, porque é muita coisa pra ler. É desgastante. Apesar de história também ser muita coisa pra ler, mas... Ah, eu caio na contradição se eu for usar esse argumento de não fazer direito por causa disso. é direito. História e direito são duas faculdades que precisam ler bastante. Principalmente, acho que história mais. Direito não precisa ler tanto assim. Eu acho que as duas têm uma carga de leitura grande, mas direito eu acho que você cai mais no decoreba, porque algumas coisas você tem que saber mesmo. Tipo, legislação, tem leis que você precisa ter decorado.
pra sei lá, agir. Não E história decoro não, nada. história O se máximo você... que eu consegui decorar até o momento foi só meu número de WhatsApp. Número de celular. O máximo. Não Nem passa seu disso daí. CPF, identidade, nada. Ah, CPF tem que guardar na mente. Então, Velho. Mas história você consegue, se você tiver uma basezinha do assunto, você consegue dar um migué. Você não precisa ter certos assuntos decorados, entendeu? Você sabendo o contexto e o que é que estava acontecendo socialmente ali, você não precisa saber uma data específica, você não precisa saber um período específico. Então é mais, pra mim, pelo menos, é mais tranquilo. Eu entrei na faculdade e eu era muito crua politicamente. Porque assim, ok, que no colégio eu fui por um tempo membro do colegiado, eu participei do Grêmio Estudantil, mas foi bem... Só porque eu tava sem nada pra fazer e era interessante estar no Grêmio naquela época. Era massa, você era descolada. Aí eu entrei um pouco nessa onda de Grêmio Até hoje tem colegiado. isso. Na maioria dos colégios. Tem. Até hoje tem. Aqui tem Grêmio? Tem. Ah, não sabia. Tá pequeno ainda, mas tem. Não, Tá quase nada. Aí eu entrei no colégio, né, no Grêmio. Tá parecendo uma vacina assim que chegou no Brasil. Só algumas cidades aí. Tá parecendo uma vacina. Tem que ter a idade certa ainda. Tem que ter a idade certa. Ah, não. E aí eu entrei no Grêmio, comecei... Mas era muito cru ainda na minha época de colégio. Quando eu entrei em 2017 na UNEB, eu tive um choque muito grande. Porque eu já tinha... Os veteranos, eles eram extremamente politizados. Então, tinha galera que tava no DCE, tinha galera que tava no PCB, tinha galera que tava firme nos movimentos. E aí, na Uni, eu tinha muitos colegas da Uni. E aí eu entrei e já fiquei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O que é isso? Eu nem sabia o que era um DCE, não sabia o que era uma Uni. Você fazia parte do colégio, você não era de nenhum partido político. Aqui, ó, o cara aqui tem 17... Não, a gente não tinha, porque no interior, aqui vocês têm um conceito de política mais abrangente, né? Então vocês discutem ideias e ideais. Lá no interior, política pra gente, principalmente municipal, é politicagem. Então é lado A e lado B. Não é ideais políticos. Karina, qual livros você indica sobre o 2 de julho ou Maria Filipa? Sobre Maria Filipa, a gente tem a bibliografia dela, que é Filipa, da autora Cássia do Vale, que é um livro que trata não só de quem foi Maria Filipa, a importância histórica dela para o 2 de julho, mas também como que a historiografia enxergou ela ao longo do tempo, porque os estudos que incluem Maria Filipa dentro do 2 de julho são muito recentes, porque até a historiografia se alinhar ali com as ciências sociais, até a escola dos análises, Maria Filipa era propositalmente apagada da história, dos estudos, porque ela não estava nos documentos oficiais, né, dos documentos que tratam ali sobre independência, porque, por motivos óbvios, Maria Filipa era uma mulher preta, alforriada, pobre, não interessava a ninguém que Maria Filipa fizesse parte ali daquele processo de construção da identidade nacional, de triunfo de uma nação, né? Então, ela sempre foi muito apagada. Então, Cássia do Vale vai discutir isso também. E sobre o 2 de julho, eu vou puxar a sardinha para a universidade, para a UNEB, porque hoje a UNEB está lançando um livro que vai tratar sobre a independência da Bahia e sobre os 200 anos. E tem também um livro de João José Reis, que eu vou dar uma pescadinha aqui do nome, que é sobre a participação negra, que é Rebeldia, Negociação e Desencanto, Negros na Independência da Bahia. Já que a gente tá falando de livros, você indica algum filme ou documentário? Que tem gente que não gosta de ler, acontece isso também, né? Aí você me pegou, porque eu não sou do documentário. Besouro não vai não. De capoeira? Aquele capoeirista. Ele fala um pouco sobre o 2 de julho. Mas aí, tem um documentário aí da galera da Rede Bahia que saiu agora, recentemente. Fala sobre os heróis e as heroínas do 2 de julho, que é interessante também. Sim. Pra quem quiser. Mas eu indico ler. Porque não é igual, né? Principalmente porque na minha época eu não estudava sobre Maria Filipa, não estudava sobre participação negra no 2 de julho. Então, tudo que eu aprendi sobre a participação negra e sobre Maria Filipa no 2 de julho foi na faculdade. No colégio eu não tive essa experiência. Não sei a como gente também não teve, não. A gente não chegou a estudar nem esse ano, pelo menos esse ano. Até eu me lembro, não. Porque 2 de julho é chegou, assunto não. de 8º ano. Não, né? Então, é justamente porque quando teve o processo de independência do Brasil e da Bahia, tinha necessidade de se construir uma memória nacional, uma identidade nacional. Então, o que era mais interessante? Você colocar que a independência foi conquistada por pretos na Bahia, ou que foi Dom Pedro, que foi lá com seu cavalo branco, as margens do Rio Ipiranga, e que não foi nada daquilo também, que a gente já tem estudos históricos, que ele estava bem mal do intestino, e aí estava passando mal, não era nada de cavalo branco, ele não estava nada de vestido, porque ninguém viajava a longas distâncias com aquelas roupas todas. Então, a construção da identidade nacional excluiu pretos e mulheres do processo de independência, por isso que a gente
alguns historiadores lutam muito para que o verdadeiro 2 de julho seja... A verdadeira independência do Brasil, na verdade, seja o 2 de julho e não o 7 de setembro. Mas também tem toda uma questão de que vocês sabem o que aconteceu no Haiti, né? A Revolução do Haiti. Uma Revolução Haitiana. Isso. Havia muito medo de que acontecesse na Bahia o que aconteceu no Haiti. Por isso que foi apagada, para que não servisse de exemplo a participação negra, e que foi extremamente... Como é que eu posso dizer? Foi ali controlada, foi uma participação negra controlada no processo de 2 de julho, porque eles tinham muito medo que isso tomasse proporções Haiti, como aconteceu no Haiti, e isso até hoje assusta as pessoas. E foi assim que surgiu também a Polícia Militar também, nesse contexto Exatamente, todo, né? o corpo político da Bahia se criou nesse período e se fortaleceu também nesse período e segue praticamente as mesmas políticas daquela época, se a gente for pensar que a polícia da Bahia hoje em dia é a que mais mata, então... Saiu um dado recentemente sobre isso, foi... A polícia baiana é a que mais mata e é a que mais morre também, né? Porque a gente tem essa falsa guerra de drogas, que não é nada de guerra de drogas. A gente sabe que é extermínio de uma população. A gente sabe qual é, mas eu não vou me adentrar nisso, não. Vamos depois arrumar um dia pra gente poder falar sobre isso. Pode conversar sobre deixar para um próximo episódio. Verdade. Agora, Karina, voltando ao que você estava falando antes, né? Você saiu do interior com 16 anos para vir para Salvador, para estudar na UFBA. Agora, para se formar na UNEB, né? UNEB, UFBA. Na UFBA, para estudar história, virar historiadora e professora, né? Querendo ou não. Agora sim, uma coisa. Você, terminando aqui agora seu estágio, você fazendo o curso para virar... O curso para virar professora efetivar como professora de história. Concurso público. Concurso público. Você voltaria para seu interior para dar aula? Não. Sabia, tá vendo? Você sabia, rapaz? Porra, era pra Pedro estar aqui. Era pra Pedro estar aqui, eu falei, não, tá vendo aí? Não voltaria porque... Primeiro que as oportunidades de trabalho são muito restritas. Como eu falei, só tem um colégio estadual. Então eu ficaria ali com a carga horária de no máximo 20 horas semanais. E isso, economicamente, não é legal. Não é confortável para você viver Menos de um salário mínimo, um salário mínimo, por aí, né? É um pouquinho mais que um salário mínimo, um salário de 20 horas, mas mesmo assim o custo de vida em Mucugê é muito alto, então... Se no interior é alto? É alto porque a especulação imobiliária lá é muito grande. É um lugar que tem muita pousada, o turismo é muito forte. Quanto é a média de uma casa lá? Uma casa de 3 quartos, um aluguel de R$2.000 por mês. 2 mil por mês? 3 quartos? 2 mil? Eu tô falando. Aqui em Salvador tá pagando isso daí, nem em outro lugar. É uma cidade turística, então é complicado. Eu não voltaria por isso e porque eu acho que pra mim Salvador é mais interessante. Pra crescer profissionalmente. Porque como eu falei, Mucugê não tem nenhuma faculdade. Se eu quisesse fazer um mestrado, eu não teria como fazer de lá. Você tem que ir pra cidade, como é da cidade mesmo? Itaberaba não tem mestrado. Itaberaba, não tem nada? Ou é aqui ou Paulo Afonso, se eu fizer na UNEB, que é o que eu quero fazer. Ou é aqui, ou é Paulo Afonso, ou é Jacobina, se eu não me engano. A Paulo Afonso é perto de Pernambuco, não? Pernambuco, Paulo Afonso? É uma ponte que divide, né? Sei lá. Não faço a menor ideia. Salvador é a quarta maior cidade do Brasil, né, gente? Não é interior, Pra mim não é viável, porque eu quero fazer o mestrado e quero trabalhar, então... Sim. Só se eu fizesse um mestrado EAD, que não é interessante pra mim também. Karina, você pode falar um pouco mais sobre a contextualização do 2 de julho? Quando a gente pensa no 2 de julho, a gente tem muita ideia de que foi um movimento pacífico. Quando a gente pensa no movimento de independência no geral, tanto Brasil quanto Bahia, porque a gente tem, por exemplo, tem um livro de José Murilo de Carvalho, se eu não me engano, que é Os Bestializados, que trata sobre esse assunto e que tem uma frase icônica que é: os brasileiros assistiram bestializados o que estava acontecendo, como se o povo não tivesse se envolvido no processo de independência, como se não houvesse nenhum tipo de participação popular, como se o processo de independência tivesse partido da elite para as elites. E não foi o que aconteceu. A gente sabe, principalmente porque o 7 de setembro ele não foi acatado por todas as províncias. A Bahia foi uma delas. A gente só conseguiu a independência, a Bahia só se tornou independente de fato depois das batalhas de 2 de julho, da batalha de Pirajá, tudo isso. Então, quando a gente pensa o contexto do 2 de julho, a gente tem que pensar no contexto de Brasil. Por que o 2 de julho foi tão significativo e por que tantos historiadores e tantas pessoas consideram que o 2 de julho seja de fato a independência do Brasil e não o 7 de setembro? Primeiro movimento no país? Foi o primeiro grande movimento, quer dizer, não foi o primeiro, mas foi o mais expressivo, foi o que foi noticiado fora, porque eu falei, por causa dessa proximidade com o que aconteceu com Haiti.
Mas a gente tem, antes do 2 de julho, a gente tem a greve negra geral, que João José Reis tem até um livro, que é Ganhadores, que fala sobre isso, que é de 1857, quando os trabalhadores pararam. Simplesmente eles falaram, a gente não vai trabalhar se vocês não melhorarem nossas condições de vida. E aí a gente está falando de um contexto escravista ainda, né? A gente está em 1822, 23. A Bahia é a última província a se tornar abolicionista, a ser abolida a escravidão. E tinha o maior número de escravos do Brasil estava na Bahia. Por isso que a gente tem aí essa consequência que a Bahia é a maior concentração de negros fora da África. Então tudo isso é consequência desse período. Então o contexto das lutas de independência é um contexto que está tendo uma efervescência política muito grande, que o povo está se envolvendo, o movimento abolicionista começa ali a dar os seus primeiros passos. Então é um contexto que ia acontecer de alguma forma a participação popular, o povo ia se envolver de alguma forma, seja por questões, por entender que era necessário que o Brasil e a Bahia se tornassem independentes, mas por outras questões, por questões internas, questões políticas, questões econômicas e questões sociais. Então, o contexto do 2 de julho é um contexto que a gente tem uma participação popular muito grande, mas é uma participação popular que, como eu falei novamente, foi abafada e foi controlada por medo. O 2 de julho ele começou ali, os primeiros conflitos começou com a Carta de Portugal, que dizia que Madeira de Melo tinha que ser o novo governador da província. E aí o povo não aceitou, porque Madeira de Melo era um português, não entendia nada. E aí começa aquela agonia e mata a Joana Angélica e vai, a galera, os brancos fogem para o Recôncavo, porque quem ficou aqui em Salvador para enfrentar os portugueses foi o povo, que eram civis, que não tinham nenhum tipo de experiência militar, não sabia atirar, não sabia nada, e esse povo era o povo preto, que quase não usou de armas de fogo contra os portugueses. Eles usaram da sabedoria ancestral que eles tinham, que era o quê? Capoeira, Maria Filipa com seu chicote de cansanção, que isso é tudo herança da África, tudo que a gente tem aí. E isso os portugueses eles não esperavam que eles fossem ser recebidos pelo povo, porque eles vieram para a Bahia lutar contra os movimentos, achando que eles iam enfrentar meia dúzia de soldados, que era o efetivo policial da época. Mas quando o povo se envolve, isso choca os portugueses. E eles ficam meio que acuados, tanto que eles foram acuados mesmo em Salvador. Eles tentaram invadir Itaparica, não conseguiram, foram para o Recôncavo, não conseguiram, porque tudo teve muita participação popular. Vocês não estudaram, não tem essa parte, né? Não, a gente não É novo ensino médio. É triste. Também. Não, mas não é nem novo ensino médio. Isso é da minha época, de velho ensino médio mesmo. A gente não discute muito a participação popular nesses assuntos. Porque é interessante, eu também queria saber. Mas eu tenho uma teoria, que é porque, como eu falei, não interessa que o povo participe desses processos, que a participação popular seja vangloriada. O que é mais interessante é você contar a história que Dom Pedro I estava às margens do rio Ipiranga, em cima de seu cavalo, e gritou independência ou morte, e os portugueses foram embora. É muito mais bonito. Inclusive tem uma novela que saiu, né? Novo Mundo, na Globo, que tem. Sim. Romantiza muito isso, né? Mas é porque a novela é pra ser romantizada, né? Eu assisti com críticas, eu gostava, não vou mentir, mas a gente assistia e debatia no curso. Porque tá contando a história do Brasil, mas tá contando ali mais sobre a vida pessoal de Dom Pedro, né? Sobre as traições, tudo que ele fez, as amantes, tudo que Leopoldina passou. Então, mas eu acho que, pelo menos eu tento nas minhas aulas de história, partir dos processos de independência falando do 2 de julho. E só depois eu trato do 7 de setembro, porque pra mim não é interessante eu enquanto mulher preta e historiadora, começar vangloriando quem sempre foi vangloriado pela história. Pra mim não faz sentido. Karina, quais são as outras mulheres notáveis do 2 de julho? A gente tem algumas mulheres que deveriam estar dentro dos livros de história e deveriam ser faladas tanto quanto Joana Angélica e Maria Quitéria e Maria Filipa, porque, como eu falei, novamente, eu vou bater nessa tecla 500 vezes, Maria Filipa ela só está sendo estudada agora. Então, isso é muito recente. Se a gente pega livros de história de 2 anos atrás... Vai ter uma estátua dela agora no começo? Coisa boa. Se a gente pega... Mas você acha a mesma coisa boa? Uma estátua que a galera passa e não sabe quem é, não sabe o que foi. É Maria Filipa. Pelo menos vai estar lá. Então, quem foi Maria Filipa? Oi? Por exemplo, tá lá a estátua de Maria Filipa no começo. Aí vem um gringo, vê lá, Maria Filipa, o nome da estátua. Ele não sabe quem foi Maria Filipa. Mas certamente ele vai deixar aquela informaçãozinha lá que ele deixa lá, né? E será que vai estar em inglês também, né? Que negócio de inglês? Tradutor, rapaz. Mete o celular lá, o QR Code. Inglês. Tudo hoje é no QR Code. Eu não sei, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que se a gente fizesse um museu e contasse a história do Museu em Salvador é fraco. Pra você ver um museu hoje aqui em Salvador, é fraquíssimo. Eu não acho. É fraco.
Por quê? Quando tem, quase não tem nenhum passeio de escola pra ir pro museu. Não, mas aí você dizer que o museu é fraco porque não tem passeio de É escola fraco. é uma falha do Estado. Não, É da educação. Não fazer projetos É fraco, práticos porque eu dos mesmo só alunos fui no vão- Palacete das Artes ano passado. Estudou 13 de dezembro, eu me lembro da data. Mas é o que eu tô falando. Eu fui, É uma eu falha tive. do Estado. Porque a gente tem. A Salvador é a cidade que tem mais museus. Eu e ele foi pro museu. Foi. Qual foi o Palacete das Artes? Teve outro. Palacete das Artes. O MAN, Não, o MAB. peraí. não, foi no Corredor da Vitória. a MAB. MAB? Museu de Arte Brasileira. Baiana não brasileira. Tá, é Museu da... Não foi esse Não não. foi esse, não. Foi Foi outro. Agora eu não vou me lembrar. Palacete das Artes e teve outro. Eu esqueci o nome do outro agora. Tem que olhar depois nas fotos. Né? Vamos Eu procurar. esqueci. Eu segui até... Não, eu parei de seguir. Acho que a verba que vai ser usada para fazer a estátua de Maria Filipa podia ser melhor remanejada. É Museu da Arte Moderna da Bahia? Não, né? É o Não, MAN. eu esqueci, Pô, velho. agora não vou Rapaz, lembrar. tava na mente, velho. É. Um dia desse aí, eu tava falando um dia desse nesse museu. Você quer... O Corredor da Vitória é o MAB, que eu sei. É o Palacete das Artes e o MAB. E antes do Corredor da Vitória tem um. Como é o nome E daquele? HGB, que é na Avenida 7. Acho que é Instituto esse. Histórico e Geográfico da Bahia. Não. Não, foi no Corredor da Vitória mesmo. Foi só, a gente só foi só subir uma ladeira, se não me engano. Foi só subir uma ladeira, quase uma ladeira. A gente pegou uma rua pra subir uma ladeira e quebrou, não sei o que. Era uma casa de um Era uma burguês. casa de um cara, rapaz. Esqueci muito o nome rico do cara. no subúrbio. Que tem o elevador e a pô, o primeiro elevador da Bahia, esqueci, rapaz, o nome do. Elevador particular. É, Pô, por causa Eu do sei, que tá eu sei, mas doente. Eu não vou lembrar Aí o todo nome. mundo esquece o nome desse museu. Branco, né? Tom até foi pra lá, ele tem uma Foi, foto lá tem e foto tudo. lá. Eu esqueci o nome Só do não foi museu. com a gente, que Ele, tava na época no ele nem dia. conhecia a gente ainda, pô. Voltando. Ó, A gente tem Maria Filipa, que participou ali. A gente tem outras mulheres que participaram junto com Maria Filipa, junto com Maria Quitéria também, porque a gente tem muita ideia de achar que Maria Quitéria era a única mulher dentro do exército. E não era. Ela foi a primeira, ela foi a pioneira, ela foi quem teve ali a sacada de se Influenciou todo transvestir mundo. em homem e lutar. Mas ela não é a única, a gente tem outras mulheres. Eu falo com os meus amigos que a revolução foi e será feminina no futuro, porque eu acho que quando mulheres se unem, mulheres estão ali para mover estruturas, é mais interessante do que se a gente for contar com outras partes da população. Mas a gente tem também a Joana Soleira, a Marcolina, que foram mulheres que lutaram tanto direta quanto indiretamente no processo emancipacionista da Bahia. Porque a gente tem a ideia de que as mulheres que lutaram diretamente, que estavam na frente do conflito, então só essas são importantes. Mas o que é que faz um exército funcionar? São os bastidores. São as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos, fornecendo alimentos. As mulheres foram muito importantes nesse período na troca de informação. Porque a galera que estava entrincheirada, ela não saía das trincheiras. Então quem é que levava informações sobre entre as trincheiras? As mulheres que estavam circulando, que não eram paradas pelo exército português. As mulheres não eram paradas nesse período de entre guerras, vamos dizer ali, que a gente estava numa espécie de guerra fria em Salvador. Então as mulheres elas circulavam livremente pela cidade e isso facilitou essa troca de informações entre elas. Mas a gente tem várias outras mulheres que foram tão importantes quanto, né? E a gente tem a própria Maria Filipa, que deveria ser mais citada e deveria ser mais estudada e deveria ter... Maria Filipa, ela tem uma grandeza que ela não é tão reconhecida pela historiografia, e eu faço muito essa crítica dentro da própria academia, porque beleza, a gente fala dentro da universidade muito sobre Maria Filipa, muito sobre participação preta, mas isso não sai dos muros da universidade. Quando a gente chega no colégio, a gente tem um PPP, a gente tem um plano de aula que a gente tem que seguir, a gente tem um cronograma de assuntos que a gente tem que falar, e geralmente não tem esses assuntos. Então cabe ao professor ter a sua virada de chave e dizer assim, não, beleza, eu tenho que falar sobre independência, eu vou falar, mas eu vou falar sobre a participação feminina na independência. Como a participação feminina influenciou nesse processo, e não sobre mais do mesmo, porque o que a gente tem na história é falar mais do mesmo, né? Sempre a gente tá vangloriando homens brancos, estrangeiros, que fizeram como se a gente fosse todo mundo bonitinho, quietinho, e ouvisse o que o português falasse e aceitasse. Não foi assim, né? A gente não é assim. A gente é o Nordeste, a Bahia é o povo que derrotou Bolsonaro nas urnas. A gente sabe que a gente não depende de que outras pessoas falem pela gente, não depende de que outras pessoas lutem pela gente. Verdade. com certeza. Agora, qual foi o legado deixado pelas mulheres no 2 de julho? O legado deixado pelas mulheres no 2 de julho é um legado de transgressão. Não que elas entendessem que elas estavam transgredindo aquele momento na época, porque o que a gente tem na Salvador do século XIX, que é esse processo, é uma sociedade que esperava que as mulheres ficassem resguardadas ao seu lar.
As mulheres baianas, principalmente se elas fossem brancas, nesse caso, fazendo um recorte de raça, elas não saíam de casa. As mulheres brancas, quando elas saíam para algum evento religioso, que era geralmente quando a gente via as mulheres brancas nas ruas, elas iam cobertas com véus, iam nas cadeiras de arruá. Vocês sabem o que é cadeira de arruá, né? É aquela que É aquela cadeira que os negros levavam as pessoas nas costas. Então, esperava-se que as mulheres ficassem, nesse período, que as mulheres ficassem em casa, cuidando dos filhos, da família, das obrigações religiosas, e não saíssem de casa. As mulheres pretas não, a gente sabe que a gente tem. Inclusive, eu discuto isso na minha monografia, meu TCC de conclusão de curso, que é sobre as ganhadeiras. Que elas sempre estiveram nas ruas, elas sempre estiveram trabalhando. Nunca foi resguardado para elas esse lugar de estar em casa. Elas sempre tiveram que sustentar famílias, elas sempre foram provedoras de lares, elas sempre fomentaram ali algum tipo de comércio entre elas. Então, o legado feminino para mim na independência é esse legado de transgressão, de independência, de você dizer assim, ó, mesmo que elas não entendessem, porque não vou dizer que todo mundo sabia o que estava acontecendo politicamente, o que era independência, o que significava ser independente de Portugal naquele período, mas elas entendiam que elas tinham que defender a pátria delas de alguma forma. Então, é um legado de transgressão, é um legado de você se pôr à frente, como as mulheres sempre se colocaram à frente de tudo. As mulheres pretas sempre estiveram à frente de todos os processos históricos, vamos dizer assim. Então, para mim, é esse legado de você transgredir e você defender sua pátria, mesmo sem você saber o que significava naquele momento defender a sua pátria. Só puxando um pouquinho o assunto das ganhadeiras, eu ouvi falar da história, que foi até Karina Okanda que deu uma palestra aqui, que as mulheres ganhadeiras não podiam acumular dinheiro. Não podiam, elas mortam, né? Você lembra que ela falou isso? Eram mortas. Não podia. Elas compravam a alforria de outros escravizados. Sim, eu discuto muito isso na minha pesquisa. Apesar de eu estar falando sobre ganhadeiras livres ou libertas que compraram sua alforria ou ela foi negociada ali de alguma forma. Mas a gente tem as ganhadeiras escravas, que são essas ganhadeiras que elas não podiam acumular dinheiro. Elas acordavam com seus senhores um valor e esse valor ficava todo para ele. Em algum momento, algum tipo de relação ali, se o senhor fosse muito benevolente, elas poderiam acumular o que a gente chama de pecúlio, que é o excedente desse valor que elas tinham entre elas. E esse valor elas não guardavam para si, porque tinham... eu falo muito que o povo preto é um povo muito coletivo. A gente não tem muito esse negócio de propriedade privada, é meu. Em momento nenhum. Elas tinham... Nesse período, a gente tinha juntas de alforria, era uma espécie de banco, porque as pessoas pretas não podiam ter acesso aos bancos que as pessoas brancas tinham naquele período. Então, elas pegavam esse dinheiro, esse pecúlio que elas arrecadavam e botavam nessas juntas de alforria, e esse dinheiro servia de empréstimo para pessoas pretas que precisassem comprar uma casa, alimentar seus filhos, ou para comprar alforria de outras pessoas. Esse dinheiro não ficava com elas de forma nenhuma. E as ganhadeiras libertas também. O dinheiro que elas tinham, que elas arrecadavam vendendo produtos, elas alimentavam suas famílias e o que sobrava elas colocavam nessas juntas de alforria. Não era um dinheiro que ficava para elas, de maneira nenhuma. Falando um pouco mais sobre as mulheres importantes, você poderia falar mais sobre Maria Quitéria, a heroína de dois gumes? Essa expressão eu ouvi a primeira vez recentemente, dela ser considerada essa heroína de dois gumes. Porque quando a gente está falando de dois gumes, a gente está falando de uma faca que tem dois lados. Por que ela era considerada uma heroína de dois gumes? Primeiro que Maria Quitéria era uma mulher branca. Então, daí você já tem todo um recorte racial que deve ser feito, obviamente, assim como Joana Angélica. Por isso que o povo baiano se comoveu tanto com a morte de Joana Angélica, não só por ela ser uma religiosa, mas por ela ser uma mulher branca que foi morta na porta de um convento. E aí tem... O povo baiano dessa época era um povo muito religioso, muito católico, então aquilo choca e aquilo chama o povo para a luta. Mas o recorte racial tem que ser feito em todos os momentos, para a gente entender principalmente por que tem essa diferença de se estudar muito Maria Quitéria e Joana Angélica e não se estudar muito Maria Filipa. E essa expressão de dois gumes é porque Maria Quitéria, ela luta pela independência, mas ela não queria ser essa mulher independente. Tanto que depois que acaba a guerra, ela vem para Salvador, sai da cidade dela, vem para Salvador, e ela se torna uma mulher comum. Ela entra dentro da lógica que era esperada. Ela se casa, ela tem filhos, ela vira uma mulher religiosa, ela assume outra personalidade, ela assume outro nome. Não é como Maria Filipa, que ela era uma guerreira e ela continuou sendo uma guerreira. Ela continuou defendendo seu território, ela continuou dentro do que ela estava naquele período de luta. E Maria Quitéria não, ela queria lutar,
ela queria estar dentro do exército, mas ela não queria perder a feminilidade dela, vamos dizer assim. Ela queria continuar Ela sendo... passou um tempo no exército, depois de um tempo ela voltou pra vida normal, né? Quando a família dela descobriu que ela tinha se transvestido de homem e pra ir pro exército, o pai dela imediatamente pediu que ela saísse. Só que Maria Quitéria, ela tinha uma que ela era a melhor atiradora do exército. Ela é teimosa, no caso. É muito teimosa. E ela era a melhor atiradora do exército. Então, os próprios comandantes do exército pediram que Maria Quitéria não saísse. Porque nenhum homem atirava como Maria Quitéria atirava. Só que ela queria participar da guerra, ela queria defender sua nação, mas ela não queria ser um homem, ela não queria estar para sempre no exército. Maria Quitéria queria ser uma mulher. Que era o que ela esperava. E ela virou, depois que acabou os processos de guerra, depois da guerra de Pirajá, que a Bahia se torna independente, ela voltou a ser uma mulher comum. Ela casou, como eu falei, ela casou, ela teve filhos, ela assumiu outra personalidade e ela viveu no anonimato o resto da vida dela. Ela não se envolveu em nenhum processo político mais. Então é por isso que tem essa expressão aí, que ela é uma heroína de dois gumes. Que ela é uma heroína, mas ela é uma mulher comum também. Ela não queria ser mais do que isso. Você poderia falar sobre Maria Filipa, a Amazona da Independência? Eu falaria horas sobre Maria Filipa, mas eu acho que Maria Filipa foi tão importante quanto qualquer outro participante da guerra, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem um soldado que é muito falado, o Baiana System, inclusive, tem uma música sobre ele, Gosto que do é o Baiana Corneteiro System. Luiz, que é super É o citado, Corneteiro Luiz. Corneteiro Luiz. Que é o corneteiro que, na Batalha de Pirajá, o comandante brasileiro viu que o exército português estava em muito maior número. Ah, lembra, pai. Corneteiro Luiz, que ele foi lá e o pessoal... E aí era pra tocar pra recuar, e ele tocou pra avançar e atacar, e foi uma jogada... Dizem que ele tava bêbado Aquela estátua que tem- Ele tava tem bêbado. tem muita... Que ele tava bêbado, que ele tocou na brincadeira, ele não achou que o exército português fosse recuar. Tem muita assim, mitologia na figura de Corneteiro Luiz, mas independente da Só motivação voltando no tempo dele, e fazendo um exame de... Eu esqueci o nome do exame agora. Mas deixa quieto. Pode continuar. independente da motivação de Corneteiro Luiz, foi uma sacada de mestre, né? Porque se não fosse ele, provavelmente a Bahia não tinha se tornado Se eu não me independente engano- naquele momento. Se eu não me engano, tem uma estátua dele, né? Ele com Tem, a corneta, na Lapinha. assim, numa parede, no canto. Eu vi no jornal recentemente. Você nunca foi no cortejo? Vocês nunca foram? Acho que não. O quê? No cortejo do 2 de julho? Não, Não, Na nunca saída fui. do caboclo? Não, nunca fui, é não. massa, é massa. É. Já foi esse ano, você foi, não vai? Da Júlia agora. Não, esse ano eu não fui, eu não tava, Oxi. tava em casa. Mas eu fui ano passado, não teve? Não lembro. Ano passado? Teve. Teve, pai, ano passado já, teve. não era Foi o pandemia, último mas de Rui foi Costa. o último, isso mesmo. Ano passado tava mais de boa sobre a questão da Covid. Ano passado tava mais aberto pra Tava essas mais coisas, tranquilo. Verdade. E aí, independente da motivação do Corneteiro Luiz, foi uma jogada de mestre, né? Porque os portugueses, eles acharam, eles não sabiam que o exército brasileiro era meia dúzia de homens que estavam cansados, estavam com fome, que estavam com sede. Ninguém sabe se ele tocou porque ele... vou tentar essa jogada aqui, ou se ele tava bêbado, ou se ele errou, ninguém sabe. Ele tocou e pronto. Então, a figura de Corneteiro Luiz é muito mais vangloriada do que a figura de Maria Filipa, que é o que eu falei novamente, né? Vai fazer uma estátua de Maria Filipa. Beleza. Quem que foi Maria Filipa? A gente não tem isso na sala de aula. Verdade. A questão é estudar ela, não fazer estátua. É o que eu fazer falei, estátua. entendeu? Estudar. Beleza, a estátua é massa, você tem uma estátua de Maria Filipa, é você ter o cortejo do caboclo e da cabocla que representa a participação popular no processo de independência, mas é uma estátua. E Maria Filipa nas escolas? Como qualquer outra estátua tem por aí. A gente passa por estátuas, por exemplo, vocês já foram na Piedade, na praça? Já. Tem os bustos. Sim. Vocês sabem quem foram os bustos? Não. Entendeu? É essa a lógica. Tá vendo? É. É essa a lógica. Olha lá, Pedro sabe que é, né, Pedro? Pedro sabe. Então, é essa a lógica. Eu acho massa você ter uma estátua sobre Maria Filipa. Isso mostra que ela está tendo o reconhecimento que ela merece, mas Maria Filipa ela tem que ser falada sobre Maria Filipa. A gente não pode ficar em estátuas, a gente não pode ficar em... tem um documentário sobre Maria Filipa. A gente tem que Maria Filipa tem que estar nas escolas, a gente tem que falar sobre Maria Filipa para os meninos mais novos. Se você chega numa sala de 6º, 7º ano, você fala, quem foi Maria Filipa? Tem gente que nunca ouviu falar. Então, não faz sentido. Eu acho que Maria Filipa, ela é essa amazona, mas eu não gosto também desse termo amazona, porque amazona é o feminino de cavaleiro. Então, tá sempre comparando Maria Filipa a um homem. Não tem comparação.
Eu acho que nenhum homem faria o que Maria Filipa fez. Nenhum homem teria a astúcia de pegar um chicote de Cansanção e bater nos portugueses. Nenhum homem teria a astúcia de queimar navios. Eu não acho, não sei, eu posso estar sendo muito... caindo no feminismo aí muito forte, mas eu não acho que essa comparação entre Maria Filipa e um homem seja válida. Maria Filipa é Maria Filipa, independente. Eu acredito que a maioria das histórias que a pessoa sabe de Maria Filipa, Maria Quitéria, acho que é buscando na internet, realmente. A maioria das vezes. Porque De vez em quando, que um professor passa alguma com coisa. certeza. E aí a gente tem, por causa disso, a gente tem até alguns professores mais velhos, alguns historiadores, isso aconteceu recentemente, que questionam a existência de Maria Filipa. Poxa, A mulher tava lá, tem foto da mulher, tá dizendo que a mulher não existe. Não existe. Porque é o que acontece. Eles alegam o quê? Tem historiadores, a gente tem duas vertentes historiográficas que estudam períodos históricos. É os historiadores documentais, que estudam os fatos históricos a partir de documentos oficiais. O que são documentos oficiais? Documentos da Câmara, da Prefeitura, do município, do Estado. E tem os historiadores que estudam os fatos históricos a partir da história oral, que é a história conversada, falada. Sim. É o que o bisavô conta, o tataravô conta. Que eles pegam uma pessoa mais velha da região e param pra conversar. Então, como eu falei, Maria Filipa ela não tá nos documentos oficiais, é óbvio. Maria Filipa é uma mulher Nunca preta. vai estar, né? Que tá baricando. Nunca vai estar, não sei. Nunca vai estar. Não sei, aí eu não gosto que de acham julgar algum isso. documento por aí? Na existência dela, como é que ela vai estar? Não, achar um documento sobre que tenha Maria Filipa, acho muito difícil. Pelo menos um documento oficial. Mas acho que ela pode ser incluída nos documentos oficiais. Não tem uma dúvida, como é que Maria Filipa era escrava. Correto? Ela era alforriada nesse período. Alforriada, pronto. Se ela não fosse alforriada desde a época que ela nasceu, ela podia ter sido batizada na igreja católica. ou um documento de Teria alforria? outro nome. E teria outro nome. Tem isso daí também. Aceitando o desafio de Karine Cerqueira, a gente trouxe aqui o aluno Lian, do 2º B Vespertino, para falar se ele sabe quem foi Maria Filipa. Lian, boa tarde. Você sabe quem foi Maria Filipa? Boa tarde, boa tarde. No meu conhecimento, Maria Filipa foi uma das 3 mulheres que lutou aqui em Salvador. Pronto. Você quer falar mais alguma coisa? Só isso só? Onde foi que você ouviu falar sobre Maria Filipa? Eu ouvi falar aqui na escola, na aula de... Professor de que ele? É professor de quê? Sérgio Brabo. Sérgio ali toca no assunto que, porra, tem professor que Não toca aqui não, mas Sérgio vai a fundo. Sim. Eu preciso de uma professora que nem Sérgio aqui. Eu vou ter que ter uma professora você, ó, de apresentatividade, etc. Falando sobre documento, existe algum documento que prova que Maria Filipa recebeu a carta de alforria? Porque sempre tem um documento, né? Vem o Que cara. prove que ela é alforriada? Sempre Tem. tem. As alforrias elas não eram de boca nesse período. A gente tinha uma... porque você podia ser... Dentro do período escravista, você poderia ser alforriado por benevolência, seu patrão... Ai, eu sou bonzinho. Ah, velho. Isso daí também. Tinha. Velho, joga pra Ou fora. eu sou bonzinho, eu vou lhe dar sua carta de alforria, você é um escravo bom, enfim. Se ele fosse bom, ele nem tinha escravo. Ele liberava todo mundo. Enfim, tem essas questões. E você podia ser alforriada a partir de leis que tinham nesse período. Vocês já ouviram falar, né? Lei do ventre livre, sexagenário. Eu fiz a menção da lei do ventre livre. E essas alforrias eram concedidas e tinham documentos que comprovavam que o escravo, inclusive, ele tinha que andar com essa carta de alforria para provar que ele não era escravo e que ele não estava fazendo Na palestra que você vadiagem. fez, a Leonora falou sobre isso. Foi. Agora, tá vendo? Você Foi não até lembra, aqui não? no colégio, tá, gente? Nessa sala aqui, nessa sala aqui foi. mesmo. Um abraço pra Cleber. Cleber, um abraço pra você. Então, Sua tinham, filha tá mandando um abraço. Porque a principal... a gente tinha alguns códigos sociais nesse período que dizia que você era escravo ou não. O primeiro deles era uma coisa muito besta pra gente hoje em dia, que é o sapato. Quem tinha sapato Quem era tinha... o preto que tinha sapato, ele era livre. Uhum. As pessoas O que pretas que andava andavam descalço descalço eram escravos. Era escravo. Era o que a polícia usava pra diferenciar. Diferenciar. Porque o se vestir no século XIX ditava a sua classe social, a sua sapato. condição. Se você era Tinha rico, que se andar você com era a pobre. carta, tinha que ver o sapato. É porque eu ia falar que agora se o negro que não fosse alforriado, andasse de sapato, ele passaria de boa? Pela polícia assim? Não, porque eles iam pedir a carta, eles pediam essa carta de alforria que você tinha isso que mesmo. andar. Nesse período era como se fosse seu passaporte para a
verdade mesmo, é o que dizia, eu sou livre. Porque era um documento que estipulava que a alforria foi dada, quem foi o senhor que deu, de que cargo que ele foi alforriado, de que fazenda que ele pertencia, que ele não é mais, e que o Estado tinha autorizado essa alforria. Então, era um documento porque nesse período as pessoas pretas eram presas de graça. Você estava na rua, batendo palma, e passava um policial, se incomodava, você era preso, acusado de vadiagem. Porque a ordem pública nesse período era muito controlada. Então, se você tinha essa carta de alforria, era uma forma de você não ser preso. Se tinha alguma briga e você estava passando na hora e o policial vai achar que você estava dentro da briga, ele vai te prender, mesmo que você não estava participando, mas se você não estava com a carta de alforria. Vai tirar a culpa de outra pessoa e colocar nele. Exatamente. Então, tinham documentos que comprovavam que Maria Filipa foi alforriada e todos os pretos alforriados nesse período, eles eram registrados. Eles ficavam nos documentos oficiais, se a gente for no arquivo público do Estado, que fica na Baixa de Quinta, se a gente for no IHGB, a gente tem algumas atas que chamam, acho que atas de alforria é o nome, se eu não me engano, e tem lá, escravo fulano de tal, foi alforriado por fulano de tal, dia tal. Então isso é comprovado. Os documentos que questionam a existência de Maria Filipa são os documentos que tratam do movimento de independência de fato. A gente tem nas atas, nos laudos, que Joana Angélica foi morta por fulano de tal, na porta do convento, da Lapa, tal dia, tal hora. A gente tem Maria Quitéria se alistou no exército tal dia, tal hora, mas a gente não tem nesses documentos a participação de Maria Filipa na guerra. Então, os historiadores que seguem essa lógica de estudar a história a partir de documentos oficiais questionam a existência dela por esse motivo. Só que Maria Filipa, ela faz parte da história oral. Se você for em Itaparica e perguntar a uma pessoa mais velha, ela tem uma história sobre Maria Filipa, ela sabe quem foi Maria Filipa, ela entende quem foi Maria Filipa, ela já ouviu de um bisavô, de um tataravô, de alguém mais velho da comunidade quem foi Maria Filipa. Então, não tem como você questionar a existência dela e não tem como você questionar a participação dela nesse movimento por causa da história oral. Mas se você for voltar realmente para os olhos, para os documentos oficiais, Maria Filipa não tá, porque é o que eu falei, né? Esse processo de construção da identidade nacional não era interessante que uma mulher preta pegou e deu uma surra de chicote de Cansanção dos portugueses. Porque nem os próprios brasileiros sabiam nesse momento que Cansanção era uma planta que coçava se você fizesse atrito nela com sua pele. Então, isso foi de uma astúcia de inteligência que não era interessante que uma pessoa preta fosse tida como inteligente. E ainda mais mulher, né? Ainda mais mulher, ainda mais uma mulher que foi alforriada, uma mulher que estava vivendo ali independente, porque ela era marisqueira, ela não dependia de ninguém, ela não trabalhava na casa de ninguém, mesmo livre, ela não fazia nenhum tipo de serviço. A renda dela vinha do trabalho dela como marisqueira. Então, não era interessante que Maria Filipa fosse vangloriada nesse momento e não era interessante que Maria Filipa entrasse para os documentos oficiais da história. Então, as pessoas que questionam Maria Filipa partem desse processo, mas a gente eu acho que a historiografia já avançou o suficiente para que a gente não faça mais esse tipo de questionamento. A gente pode questionar agora por que ela não está nos documentos oficiais e por que ela não é incluída até hoje. Porque beleza, ela não está nos documentos oficiais que foram escritos no século XIX. Mas os documentos oficiais que estão falando sobre o bicentenário, estão falando sobre o centenário da independência, por que Maria Filipa não entra nesses documentos? Por que Maria Filipa não está nos livros de história? É isso que a gente tem que questionar, não é mais sobre a existência ou não de Maria Filipa, é sobre o falar de Maria Filipa. Isso tem que estar nos lugares, a gente tem que falar sobre Maria Filipa o tempo inteiro, e é como eu guio ali minhas aulas. Mesmo com outros assuntos, eu brinco com meus amigos que eu não gosto muito de falar sobre assuntos históricos internacionais, vamos dizer assim. Beleza, que eu estudei sobre a Revolução Russa, sobre Idade Média, Idade Contemporânea, Primeira, Segunda Guerra Mundial, mas eu moro no Brasil. O que é que me atingiu diretamente? O que é que atingiu o meu povo? A independência, período escravista, período colonialista. Então eu acho que a gente tem que voltar nosso olhar para estar falando de coisas que afetaram a gente mais efetivamente. E eu acho muito triste que em Salvador a gente tem muitos alunos que não, tipo o aluno que veio aqui agora, ele sabe quem foi Maria Filipa, ele ouviu, mas ele não sabe a história de Maria Filipa mais a fundo. Por completo. São professores ali muito isolados que vão citar Maria Filipa, mas não vão adentrar. E eu não culpo os professores, porque às vezes a gente não tem documentos históricos também que falem sobre Maria Filipa, então a gente não tem onde a gente baseia nossas aulas para falar sobre esse assunto. Verdade, agora sim. Existe uma petição, né, para incluir nacionalmente o 2 de julho como o verdadeiro feriado da independência do Brasil. Sim. Através disso, se isso daí for concluído, for votado e for aceito pelo Parlamento brasileiro, será que a história de Maria Filipa vai ser reconhecida? Eu espero que sim. Porque que não vire mais é um simbolismo, não vire mais outro símbolo.
Porque a nossa história ela é feita de símbolos, né? A gente tem a história do caboclo e da cabocla que representa a participação popular nesse processo. São símbolos da nossa história, porque tudo que acontece precisa de construção de identidade. O povo brasileiro era um povo que até esse momento do século XIX a gente não tinha uma identidade própria. Tudo que a gente tinha foi importado dos europeus. Você anda pelas ruas do Pelourinho, você percebe que se parecem ali com as ruas de Lisboa, se parecem com as ruas das cidades europeias. Então, nada daquele tipo de construção é nosso. Nada partiu do Brasil. Não é um modelo. Se a gente for pegar um modelo de construções europeias, foi tudo importado pra gente. Então, nesse processo de construção da identidade, a gente criou símbolos. Então, Joana Angélica é um símbolo, Maria Quitéria é um símbolo, Maria Filipa é um símbolo, mesmo que não seja tratado. Os caboclos são um símbolo para hoje em dia, para a contemporaneidade, mas eu espero que não fique só na simbologia, que de novo eu bato na tecla, não adianta a gente construir estátua, não adianta a gente fazer museu, não adianta a gente ficar criando esses símbolos se a gente não falar sobre esses símbolos, se a gente não botar esses símbolos nos livros, se a gente não falar sobre esses símbolos nas escolas. E eu acho importante, acho interessante que a gente ressignifique a independência do Brasil para o 2 de julho. Porque a gente sabe que o 7 de setembro pode ter sido interessante, pode ter sido importante politicamente, pode. O fato de Dom Pedro não ter fugido e não ter acatado as ordens de Portugal é interessante, mas isso não é satisfatório se a gente for pensar no processo como um todo, se a gente for pensar no Brasil como um todo. Não foram todas as províncias que aceitaram o 7 de setembro, como eu já falei. Então, acho que a gente tem que realmente ressignificar esse processo inteiro e a gente tem que pensar a independência do Brasil a partir do 2 de julho. Não estou dizendo aqui que a gente tem que esquecer o 7 de setembro, jamais. Mas eu estou dizendo que a gente tem que dar a importância do 7 de setembro ao 2 de julho também. Né? E vamos tornar o 2 de julho como sendo feriado nacional e não só estadual. Ok, mas a gente não pode esquecer que o 7 de setembro foi importante, porque foi um movimento importante. Com Dom Pedro, ele podia ter feito, como eu falei, ele podia ter fugido. Ele podia ter acatado as ordens de Portugal e dizer não, o Brasil não vai se tornar independente. Aí ele fala, eu fico. Tem a frase. O dia do fico. O dia do fico. Eu fico. Ele podia ter dito não, ele é português. Ele não tinha compromisso nenhum com o Brasil, vamos dizer assim. E nem teve, né? Porque depois de um tempo ele voltou. Aí ficou o filho do Pedro II. Aí tem o golpe da maioridade, tem todas questões isso. aí. Karina, você pode falar um pouco mais pra gente concluir aqui, né? Senão vai ser assunto pra 3, 4 podcasts. Querendo ou não, eu fico na dúvida. É assunto bom. Fico na dúvida. Você pode falar um pouco mais sobre seu trabalho de conclusão de curso? Se você quiser, né? Falo porque tá recente na minha cabeça. Eu defendi, hoje é 26, tem 2 semanas que eu defendi o trabalho. Então, foi um trabalho que foi difícil de ser construído, porque é um trabalho que dependia de fontes. E aí eu vou fazer uma crítica, que é a prefeitura, inclusive, libera o arquivo, pelo amor de Deus. Eu estou há 2 anos trabalhando nesse assunto, porque eu precisava de acesso a documentos que são códigos de postura, que é como se fosse a nossa legislação, a nossa Constituição. Códigos de postura diziam quem podia circular, que horas que podia circular na cidade. Meu tempo. Voltando, meu tema, eu estou falando sobre ganhadeiras, que são as mulheres que vendiam produtos alimentícios, produtos de primeira necessidade, carnes, verduras e vegetais no século XIX. Qual foi o protagonismo dessas mulheres nesse período? Porque a gente tem em Salvador, nesse período, até 1871, uma cidade que não tinha nenhuma ligação entre a cidade alta e a cidade baixa. Em 1871, a gente tem a inauguração do elevador Lacerda, mas é um elevador que ele foi... primeiramente, ele não tinha o intuito de transportar pessoas, como é hoje. Ele era para o transporte de cargas, então não era comum que as pessoas usassem ele para fazer esse deslocamento entre a cidade alta e a cidade baixa. E o comércio da cidade de Salvador no século XIX estava todo concentrado ao redor dos portos. Todo. Então era ali embaixo, na Feira de São Joaquim, no terminal marítimo, onde é o terminal marítimo hoje, que o comércio acontecia. E a venda desses produtos acontecia ali embaixo. Então essas mulheres pegavam em seus balaios, em seus tabuleiros fixos, esses alimentos e levavam para vender para as ruas da cidade alta. Subiam a ladeira da Montanha, a ladeira da Gameleira, da Conceição e iam vender esses produtos. Então elas viabilizaram a venda de alimentos nesse período da cidade de Salvador, o que foi uma mão na roda para as pessoas que moravam nos palacetes na cidade alta, né? Porque você não imagina, como eu falei, as mulheres não saíam de casa quase. Então
era mais fácil comprar os produtos das mãos dessas mulheres do que descer as ruas as ladeiras para ir para a Cidade Baixa fazer essas compras, porque era um mercado também muito complicado, era um mercado que era muito cheio, era muito inflado, era uma agonia. Então, essas mulheres não queriam estar nesses espaços. Então, as ganhadeiras elas vão viabilizar esse processo de venda de alimentos e, a partir disso, elas vão conseguir algum grau de prosperidade, vamos dizer assim, que não vou dizer que elas enriqueceram a partir do ganho, né, da venda de produtos alimentícios, mas elas conseguiram, em algum momento, se tornar donas de pequenos comércios, de quitandas. E aí, para eu estudar isso, eu precisava ter acesso aos códigos de postura, porque essas mulheres, a circulação dessas mulheres era controlada por esses códigos de postura e pelas licenças de circulação. Para você circular, principalmente nas ruas da Cidade Alta, que eram ruas que eram consideradas restritas ao povo branco, à elite branca. Então, as pessoas pretas que estavam circulando ali, geralmente elas estavam fornecendo algum tipo de serviço às pessoas brancas. Elas não circulavam ali livremente. Elas não iam para um passeio público aproveitar o fim de tarde, aproveitar a moraria, nada disso. Então, a circulação delas eram controladas pelas licenças, e essas licenças estavam presas na mão do arquivo público municipal, que não reabriu. Tem 2 anos que esse arquivo está sendo para ser reaberto e ele não reabriu, então foi um trabalho muito difícil, porque eu tive que ir atrás de outras fontes, porque eu não posso fazer um trabalho historiográfico sem ter um embasamento de fontes. Eu não posso tirar de vozes da minha cabeça, porque eu quis. Então, aí eu tive que pensar em outros documentos que eu pudesse colocar no lugar desses códigos de postura, e aí eu fui atrás de jornais. Então, o meu trabalho ele passou a ser baseado em fontes impressas, que é o que a gente chama, porque a gente tem muitos jornais de circulação em Salvador nesse período. A Tarde é desse período, o Diário de Notícias, que acho que está extinto hoje em dia, não tem mais, é desse período, que tratava não das licenças de circulação dessas mulheres, mas como eles trazem o olhar da população, da elite baiana dessas mulheres. Então, a gente tem notas de jornais que falam sobre a forma que essas mulheres armavam suas barracas, seus tabuleiros, lugares inapropriados que essas mulheres estavam vendendo, porque elas podiam vender, por exemplo, na frente da Câmara Municipal das 2 às 5. Então, muitas mulheres passavam desse horário, porque das 2 às 5 elas não tinham vendido nada. E aí as pessoas faziam denúncias nos jornais, porque os jornais estavam nas mãos das elites, né? As pessoas da elite que tinham acesso a esses jornais. Então, elas que controlavam o que era publicado. Então, muitas vezes essas mulheres eram presas. E aí a gente tem essas mulheres atribuindo também o caráter da prostituição, porque às vezes elas eram presas, que estavam exercendo seu trabalho, mas tinha ali todo um caráter moral ao redor dessas mulheres, né? Então, elas eram presas acusadas de vadiagem, de prostituição, de tudo isso. Então, é uma sociedade extremamente conservadora e é uma sociedade que controlou e denunciou a todo momento o trabalho dessas mulheres. Então, o que eu estou discutindo no meu trabalho é como é que elas, mesmo sem saber, e aí eu trago de novo para Maria Filipa, conseguiram transgredir esse movimento. Como é que essas mulheres conseguiram prosperar dentro de uma sociedade que odiava e perseguia elas a todo momento. Então, foi um trabalho muito difícil de ser construído, depois de 2 anos, de uma pandemia, de troca de orientador. Foi um trabalho muito... E agora, depois que eu defendi, eu pretendo seguir ele para um mestrado, porque no TCC a gente faz um geral, vamos dizer assim, e no mestrado a gente dá uma recortada. Então eu quero dar essa recortada e continuar estudando essas mulheres, porque eu acho importante. Essas mulheres, assim como Maria Filipa, elas não estão nos livros de história, elas não estão nos documentos oficiais, a não ser nesses códigos de postura. Então eu acho importante a gente falar sobre essas mulheres e eu pretendo seguir o meu trabalho a partir disso. Verdade. O trabalho é excelente. Agora, Karina, como surgiu isso? Como surgiu esse pensamento por fazer meu trabalho de conclusão de curso com base nas mulheres ganhadeiras? Pronto. Eu tive uma disciplina que é sobre república, movimentos republicanos, se eu não me engano o nome da disciplina, eu não vou lembrar agora. E nesse período a gente estuda o que eu acho que vocês estudaram também, que é a Belle Époque. Nunca ouviram falar sobre Belle Époque? Não, tá difícil, tá difícil a educação. A história de vocês. Tá difícil. A Belle Époque é um período pós-proclamação da República, pós-1889, que quando inicia no Brasil um processo de urbanização, modernização e eugenização muito grande. Então, queriam transformar o Brasil numa réplica europeia, mesmo após a República, mesmo após os portugueses terem sido expulsos.
E aí, nessa disciplina, a gente estudava essa Belle Époque, e aí eu comecei, essa professora, que foi a minha orientadora em um período, mas depois precisou sair, ela trazia textos pra gente pra falar de Belle Époque, que é um momento histórico importante, mas a partir das camadas populares. Como é que as camadas populares estavam dentro desse contexto de urbanização, de organização, de modernização, como é que as mulheres, como é que os homens, como é que os ex-escravos, porque a gente está falando de 89 agora, é pós-abolição, como é que eles estavam nesse processo? E ela traz um livro pra gente que é, um livro não, é uma tese dela que fala sobre as ganhadeiras. E aí eu li essa tese e falei, professora, todos os anos que eu estudei sobre Belle Époque no colégio, eu nunca tinha ouvido falar sobre mulheres ganhadeiras em Salvador no século XIX, vendendo alimentos, e que foram perseguidas, e que foram presas, e que foram humilhadas de todas as formas. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso a partir dessa disciplina, e eu fui atrás. Tem o livro base, vamos dizer assim, da minha pesquisa, é um livro de uma memorialista, que o nome dela é Hilda Gardes Viana, e é Crônicas e Costumes, o nome do livro, que é A Bahia Já Foi Assim, que vai tratar sobre essas mulheres. Ela tem um capítulo que ela fala sobre essas mulheres. É uma visão folclórica, é uma visão quase que mitológica, quase que fantasiosa dessas mulheres, mas essas mulheres existiram, e essas mulheres não estão nos livros. A gente não ouve falar das camadas populares nesse processo de modernização. Então, para mim, foi muito necessário eu estudar sobre isso, porque principalmente quando a gente está falando de Salvador, a gente tem muitos trabalhos em Salvador voltados ao recôncavo, voltados sobre a economia, voltados para a política, mas nunca sobre camadas populares. Então, eu sempre tive dentro de mim, quando eu decidi ser professora e quando eu decidi ser historiadora, falar do povo. Eu nunca quis falar sobre a história dos grandes feitos, sobre a história dos homens, sobre a história da elite. Eu sempre quis falar sobre o povo. E o que é que eu posso falar sobre o povo sendo a mulher? Eu vou falar sobre mulher. Então, para mim, meus trabalhos sempre foram voltados a falar sobre mulheres. E aí, como em história a gente não pode trabalhar... Não pode não, mas não é o ideal que a gente estude contemporaneidade agora, século XX, século XXI. Eu fui para o século XIX e no século XIX eu me encontrei para falar sobre ganhadeiras. Eu pensei em um momento falar sobre as ganhadeiras de Itapuã. Conhecem? Não. As ganhadeiras de Itapuã são outro tipo de ganhadeiras, porque as ganhadeiras, tem as ganhadeiras que são vendedoras de alimento, que são meus sujeitos, as mulheres que eu estudo, e tem as ganhadeiras de Itapuã, que eram lavadeiras, engomadeiras, pessoas que trabalhavam oferecendo serviços e não alimentos. E aí eu pensei nas ganhadeiras de Itapuã, mas é outro defeito que a gente não tem muitos documentos históricos sobre as ganhadeiras de Itapuã, a gente não... Ser pesquisador, ser professor e ser historiador no Brasil é complicado se você decide falar sobre camadas populares, a gente quase nunca acha documentos. Então, eu quis voltar, quando eu me deparei com esse primeiro empecilho de não ter documentos oficiais que falassem sobre as ganhadeiras de Itapuã, eu voltei minha pesquisa para a venda de alimentos também, porque eu tive outro livro de outro professor que é muito interessante também, que é o Alimentar a Cidade, que é de Richard Graham, que é um livro que fala sobre alimentação mesmo, como é que a cidade de Salvador se alimentava nesse período, o que é que as pessoas comiam. E nesse livro ele vai falar sobre as ganhadeiras. Então eu falei assim, tem livros que falam sobre as ganhadeiras, mas não como deveria ser falados, porque elas sempre estavam sendo figurantes nesse processo de alimentação, de venda de serviços, e eu queria botar elas enquanto protagonista desse processo, enquanto pessoas que foram importantes para o comércio da cidade de Salvador. A gente tem um Salvador do século XIX que está passando por uma crise econômica muito grande, porque o café no Oeste Paulista começa a se desbancar, ficar muito forte, a produção cafeeira no Oeste Paulista, e a produção do recôncavo de açúcar e algodão começa a decair. Então a economia de Salvador começa a ter um declínio, e a gente tem um processo de abolição da escravidão que vai declinar ainda mais essa economia, e essas mulheres estavam ali girando a economia da cidade de Salvador, estavam facilitando a vida das pessoas de Salvador de alguma forma. Então, elas precisam estar nos documentos, elas precisam ser estudadas. Então, foi por isso que a minha pesquisa se voltou para esse lado. Bom, Karina, infelizmente nós iremos ter que encerrar. Gostaria de agradecer aqui sua presença. Foi ótimo. Um prazer você participar do nosso episódio. Me chama sempre, brincadeira. E não vai ser o único, né? Vai ter mais, viu? Gente, se vocês gostaram, compartilhe, isso vai ajudar a gente muito. Dê like também. Gente. Muito obrigado, gente. Tchau, gente.